Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Vanessa Macorrim Costa Rosa e eu sou estagiária do curso de Letras Espanhol da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Estamos vivenciando uma pandemia ocasionada pelo vírus Covid-19 e a forma de ensinar e aprender está um pouco diversificada. Atualmente, eu precisaria estar fazendo estágio nas escolas estaduais aqui do Paraná. No entanto, as aulas estão ocorrendo de forma remota. Desse modo, estamos aí gravando essa videoaula para cumprir com a carga horária do estágio em Língua Portuguesa e Literatura 1. Nesta primeira videoaula, nós começaremos a trabalhar o tema abordado para essas 3 videoaulas gravadas nesse estágio. Então, o tema trabalhado nessas videoaulas será o tema conto, o gênero textual conto, e a aula foi elaborada para trabalhar com alunos do 9º ano do ensino fundamental. Primeiramente, eu gostaria que vocês prestassem atenção num videozinho curto que fala sobre o conto, sobre a sua estrutura, sobre as particularidades do conto. Aí logo nós voltamos a conversar e a compreender um pouco melhor sobre o gênero textual conto. E aí, pessoa, beleza? Bom, muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre conto, essa poderosa narrativa que é uma preferida entre os brasileiros, né? Os brasileiros gostam muito de conto e hoje eu vou dar uma aula sobre isso para você. Muito bem, vamos começar pelo começo, né? Vamos começar pelo princípio. Antes da gente falar de conto, a gente precisa falar da tipologia textual que predomina no conto, que é a narrativa. Bom, mas isso eu já falei, tem um cardzinho aqui, ó, da aula sobre narrativa, que traz todas as características essenciais de uma narrativa, ou seja, presença de um personagem, narrador, conflito, clímax, desfecho. Tudo isso a gente já abordou, te convido para assistir essa outra aula, mas se você já assistiu essa aula, então vamos embora para o conto. Muito bem, o conto é uma narrativa muito curta, difícil de ser definida. Vários autores já tiveram essa árdua tarefa. Dentre eles, o escritor Edgar Allan Poe, um excelente contista, né, um contista de mão cheia, um cara que escreveu histórias curtas e que fez um trabalho excepcional. Outros também se aventuraram nesse caminho, como o argentino Julio Cortázar, também grande escritor, né, escreveu O Jogo da Amarelinha, entre várias outras obras aí. Muito importante, também deu sua contribuição sobre o que era conto. E basicamente o que os estudiosos de contos falam, né, é que essa narrativa é uma narrativa curta, bem menor do que o romance, é uma narrativa que deve ser lida de uma sentada só. Né? Então não existe uma definição exata sobre quantas páginas ou sobre que número, quantas palavras tem que ter, porque afinal de contas isso é muito difícil de ser definido, especialmente no mundo hoje em que a gente tem, né, maneiras diferentes de diagramar uma obra. Então a mesma obra pode ficar com um número de páginas diferentes se diagramado por uma empresa diferente. Mas enfim, isso não é tão relevante assim, afinal de contas há outros atributos interessantes para a gente discutir aqui sobre esta narrativa. Bom, o que eu queria enaltecer aqui com vocês em relação ao conto é que, além desses dois autores, nós temos grandes autores aqui no Brasil que também escreveram bons contos, né? Bons contistas. Eu colocaria aqui o Machado de Assis como sendo um dos maiores contistas que a gente já teve. Um dos maiores escritores que a gente já teve foi também um grande contista, né? Nós temos a Clarice Lispector, que foi uma autora que morreu em 77 e que também escreveu obras sensacionais de contos. Temos a Lígia Fagundes Telles, uma excelente escritora, que também fez um trabalho sublime em relação a esse tipo de narrativa. E aí o que a gente percebe é que essa narrativa, diferentemente do romance, que é uma espécie de herdeira da epopeia, né, aquele gênero clássico, o romance ele é mais longo, ele é mais
mais arrastado, né? É aquela narrativa cujos elementos da sequência dos fatos acontecem num espaçamento maior. As personagens no romance também são personagens mais estereotipadas, né? São personagens mais semelhantes ali ao herói mesmo, a tradição daquele herói que existia na epopeia. No conto não tem muito isso. No conto o personagem ele não tem tantos estereótipos assim. A ideia do conto, na verdade, é tentar contar uma história curta de modo que no final a gente consiga ter uma reviravolta, né? Que a gente consiga fazer um clímax que seja interessante e que isso possa chamar a atenção do leitor. Essa história, ela está absolutamente em aberto, não existe um tema específico. Quando a gente falou sobre crônica, né, nas outras aulas, a gente colocou aqui que a crônica tem um viés mais cotidiano, né? Tem uma coisa mais voltada para o dia a dia. Para o conto não dá para a gente falar isso. Até porque nós temos subdivisões, né? Temos vários tipos de contos diferentes. Então tem conto, por exemplo, que se passa na cidade. Tem um conto que tem um gosto aí de CO2, né? De óleo diesel mesmo, de fumaça. Tem outros contos já que tem uma característica de serem fantásticos. A gente até vai ter uma aula sobre conto fantástico também. Outros contos já apresentam uma característica de investigação, né? O próprio Edgar Allan Poe foi um dos primeiros a fazer esse tipo de literatura no mundo, uma literatura de investigação, de mistério, né? Outros já vão fazer uma literatura que é essencialmente de terror mesmo, assim, para você ficar com medo daqueles fatos que estão acontecendo. E por aí vai. Existem inúmeros outros tipos de contos, nós não vamos nos delongar a respeito disso, porque o nosso objetivo aqui é ficar no cerne da questão, é ficar em cima daquilo que é essencial, beleza? Então, assim, se a gente tivesse que definir essa narrativa com duas palavrinhas, eu diria que ela é uma narrativa curta e densa, certo? Ou seja, é uma narrativa rápida, só que é uma narrativa pesada, né? É uma narrativa que deixa a gente realmente envolvido. Então a gente fica preso dentro da história enquanto a gente não acaba de ler, ok? Então essas duas características são essenciais para a gente poder entender o conto. Outra coisa que é muito comum também nesse tipo de narrativa é o fato de ela ser muito rápida, né? Assim, uma rapidez que corresponde muito a esse momento que a gente vive hoje, a contemporaneidade, ao mundo como ele é. Então, o conto, ele meio que prenuncia esse tipo de vida que a gente tem hoje, né? Essa rapidez da narrativa, dos fatos acontecendo, você não tem tanto detalhe, né? Então, você tem um grande teórico também do conto, que também foi um grande escritor, o Anton Chekhov. Ele também vai falar sobre isso. Ele vai falar assim, olha, não se atenha a detalhes quando você escreve um conto. Você só vai detalhar alguma coisa se ela realmente for muito relevante à narrativa. Então, diferentemente do romance, que você tem lá a descrição, né, do ambiente, de como é que as coisas estão acontecendo. Não, no conto você só descreve aquilo que é essencial. Ou seja, a tipologia textual descrição, ela já aparece menos no conto do que no romance. No conto, a essência vai ser mesmo da narratividade, da sequência de fatos que está sendo contada. A respeito disso, né, do conto ser rápido e tudo mais, alguns autores começaram a pensar sobre qual seria o tamanho do conto, né? Que é isso que eu falei mais no começo da aula mesmo. E não chegando a um tamanho máximo, eles conseguiram pensar num tamanho mínimo, né? Então, aqui no Brasil, o escritor Marcelino Freire até organizou uma coleção de microcontos, beleza? E esses microcontos ficaram reunidos num livro que se chama Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século. Vale muito a pena ler esse livro se você encontrar, né? Porque é um livro esgotado já, mas é um livro divertido porque traz contos aí, assim, com uma pequena frase, né? Que condensam ali todos os elementos do conto, ou seja, você tem um personagem, você tem um evento que é problemático para o personagem resolver, conflituoso, você tem um desfecho rápido, porque tudo acontece ali naqueles poucos caracteres. E o Marcelino Freire sugeriu isso, né? Que os escritores produzissem esses microcontos aí com pouquíssimos caracteres, do tamanho mais ou menos de um tweet. Vale a pena dar uma olhadinha nesse livro aí também. Bom, o escritor argentino Julio Cortázar, ele definiu bem, fez uma excelente comparação do romance com o conto. Ele disse que se fosse possível a gente colocar o conto e o romance dentro de um ringue de boxe, certamente o romance venceria a luta por pontos, enquanto o conto venceria por nocaute. Para quem não está muito ambientado aí com o esquema das lutas, o que acontece numa vitória por pontos é que essa é uma vitória que é muito arrastada, muito demorada. São vários encontros que os lutadores têm nos rounds, até que no final se decida qual
acertou mais golpes e conseguiu ganhar. O nocaute já é aquele final surpresa, né? Ninguém está imaginando aquilo que vai acontecer, a luta está acontecendo e do nada, pá, acontece, né? Então, Julio Cortázar fez essa comparação brilhante aí para trazer para a gente mais uma noção de como é que a gente pode pensar o conto. E aí tem uma coisa interessante no desfecho do conto que se assemelha a um outro gênero textual, que é a tirinha. Você já reparou que a tirinha, normalmente, ali na horizontal, 3 quadrinhos, aquele último quadrinho, ele sempre é uma quebra de expectativa em relação ao que se disse anteriormente? Já reparou que aquilo ali impacta a gente? O humor normalmente está concentrado naquela última fala, porque de algum modo ela diz respeito a algo que se esperava antes e que foi no sentido contrário? Pois bem, o conto tem mais ou menos esse sentido, porque a gente não sabe aonde vai se dar a história, né? Quando você pega um conto do Machado de Assis, você não sabe como vai acabar. Você vê as linhas se aproximando do final e você fala, eu não imagino como é que isso aqui vai acabar. E aí, de repente, o Machado, brilhantemente, com 2 frases ali, com um parágrafo curto, ele consegue resolver toda a questão. Então, isso é uma característica. Na hora de escrever um conto, antes de começar a escrever o conto, eu já tenho que ter em mente como é que eu quero terminar. Exatamente porque precisa dessa punchline, tá? Vai aparecer aqui na tela esse nomezinho punchline, que é o mesmo que quebra de expectativa. Essa é uma linguagem típica da tirinha, tá bom? Mas que a gente pode adaptar aqui para o conto também. Bom, para terminar, eu gostaria de te sugerir que leia os contos do Machado de Assis, do mestre Machado de Assis. Larga de preconceito com o Machado de Assis. Muita gente não gosta. Ah, a linguagem é difícil. Ah, o Machado é isso, o Machado é aquilo. Machado é genial. A partir do momento que você entender isso, você nunca mais vai conseguir sair da literatura e isso vai penetrar em você de modo muito positivo, né? As suas produções vão melhorar muito. Então eu vou deixar aqui uma sugestão para a leitura dos contos do Machado de Assis, está em domínio público, você pode ler na internet gratuitamente, e em especial ao conto A Cartomante, que para mim é um dos que melhor ilustra essa aula que eu dei hoje. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez você ter me acompanhado até agora. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar seu joinha aí, segue a gente nas redes sociais que estão linkadas aqui abaixo e a gente se vê numa outra oportunidade. Valeu! Agora vamos refletir um pouco. O que é um conto? Vocês já conseguem descrever o que é um conto? Já? Vou deixar uns minutinhos aí para vocês refletirem sobre o que é um conto. Vocês já leram um conto? Qual é o seu conto favorito? Para quem já leu. Então vamos lá. Conto é um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária brasileira. E alguns dos autores, dos mais renomados autores deste gênero narrativo, o Álvares de Azevedo, o Machado de Assis, o Mário de Andrade e outros mais. E em virtude da importância do gênero conto, muitas faculdades e universidades, eles solicitam aos candidatos em seus vestibulares que produzam contos. Por isso é muito importante vocês saberem passo a passo como se produz, como se escreve um conto, saber identificar este gênero textual. Existem também alguns tipos ou subcategorias desse gênero, entre as quais estão uma bem popular que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, que é o conto de fadas. Quem aí já leu um conto de fadas ou já ouviu um conto de fadas? Quase todo mundo, né? Muito conhecido por ser um conto contado na infância, aí que atrai as crianças. Também dentre essas subcategorias temos o conto fantástico, que é um conto também magnífico. E entre outros, existem inúmeros tipos de contos e que estão presentes aí no dia a dia. A estrutura de um conto.
qual é a estrutura de um conto? O gênero literário conto é estruturado como uma narrativa curta. É uma narrativa curta, ela não é longa. E essa narrativa envolve apenas um conflito, pois se é curta, não dá conta de envolver mais de um conflito em poucas páginas descritas ali. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. E, além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço ou cenário limitado e um recorte temporal reduzido. Agora, eu quero convidar vocês para uma leitura de um conto. Mas antes desta leitura, eu quero que vocês prestem atenção no título deste conto. O conto é Conto de Escola, de Machado de Assis. Primeiramente, olhem para esse título, antes de olhar para o conto em si, e respondam essas questões em sua mente. Do que trata o título do conto? O conto está falando do quê? É um conto de uma igreja? É o conto de uma farmácia? É o conto de um supermercado? É um conto do quê? O título proporciona expectativas sobre esse tema? O que vocês acham? O conto proporciona expectativas, faz com que o leitor imagine que pode ter diferentes tipos de histórias relacionadas a esse título, faz com que o leitor fique imaginando cenários, imaginando cenas, antes mesmo de ler o conto? E na sua opinião, o que se espera de um conto que tem o título Conto de Escola? O que se espera de um conto com esse título? Qual é a opinião de vocês? Guardem aí na mente de vocês essas perguntas. O título traz informações relevantes para que seja possível descobrir qual é o assunto tratado por Machado de Assis nesse conto? Traz ou não traz? Justifique a sua resposta fazendo suposições pertinentes. E uma última questão antes da leitura do conto em si. Do seu ponto de vista, o título deixa transparecer do que se trata ou é enigmático? O título deixa transparecer ou é enigmático? Qual é a opinião de vocês? Quando deixa transparecer, o título já entrega ali o que o conto vai falar. E quando é enigmático, pode ser um título que englobe vários assuntos. Por exemplo, dentro de um ambiente pode acontecer várias coisas. Aí é difícil a gente imaginar o que vai falar o conto. Justifique a sua resposta. Aí, após vocês fazerem todos esses questionamentos, vocês irão realizar a leitura do conto e depois da leitura pronta, vocês voltarão para essas perguntas e se questionarão novamente todos esses pontos depois de ter lido o conto. Teve alguma mudança nas suas respostas? Por que isso aconteceu? De ter ou não ter mudanças? Quais são as suas expectativas em relação a este conto? Foram alcançadas essas expectativas através da leitura?
Então, essas respostas são pessoais, vocês irão responder em um arquivo de Word e encaminhar para a professora. Obrigada, por hoje é só.